para ser a convivência entre os pares. A convivência entre os adolescentes ali é o principal instrumento terapêutico. Esse programa terapêutico ele tem duração de 10 a 12 meses, que é o período de residência interno, e depois tem mais um ano que o residente ele vai para sua casa, mas continua sendo acompanhado pela comunidade. E não é um tempo fixo, né? Ele varia de acordo com o desenvolvimento de cada um. Né? Então tem gente que pode demorar menos tempo, tem gente que pode demorar mais tempo. Outro fator importante na recuperação é a participação efetiva da família, bem como da sociedade em geral. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, ele diz o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Se a família não está assegurando esses direitos, por várias razões que nós vamos ver hoje, nem o poder público, nem a comunidade, nem a sociedade, quem pode assegurar esses direitos? A igreja? Nós somos cerca de 300 igrejas na cidade, em Ponta Grossa. Imagine se cada uma adotasse uma criança. Imagine se cada uma cuidasse de um órfão ou de uma viúva, de um só. De um adolescente dependente químico. Como seria a nossa cidade? Será que seria diferente do que é hoje? Se cada igreja fizesse isso com uma pessoa? Como que a igreja pode assegurar, então, com absoluta prioridade, cada um desses direitos que o Estatuto coloca? Individualmente, sozinho, é difícil. Cada um por si fica difícil, né? Inviável. Mas quando atuamos como corpo de Cristo, temos o poder de transformar a realidade, em qualquer área, inclusive nessa, né? Quando se fala em direito à convivência familiar e comunitária, estamos nos referindo ao direito da criança de conviver com sua família ou com uma família afetiva, e através dessa, com toda a comunidade. Alguns dos nossos filhos que estão na comunidade estão em dificuldades na efetivação desses direitos, especialmente de convivência familiar e comunitária. E essas dificuldades que eles estão enfrentando precisam de cuidado. Por esse motivo é que estamos dando a oportunidade de cada membro do corpo de Cristo exercer a sua paternidade ou maternidade e fazer a diferença na vida de uma criança ou adolescente. Nós já estamos fazendo isso informalmente lá na comunidade, né? Mas agora queremos expandir e envolver todos aqueles a quem o Senhor chamar para a paternidade e para a maternidade. E acreditamos que muitos vão atender esse chamado, pois isso está no âmago do coração de Deus. Diz respeito à sua própria natureza de pai, que nós vamos ver mais para frente. Nós conversamos com a juíza da vara da infância, ela ficou entusiasmada com esse projeto de apadrinhamento. Esse projeto não é original, ele se baseia primeiramente nas atitudes de um certo membro desta igreja, que tem a ousadia de ser pai e de gerar filhos saudáveis, fisicamente, psiquicamente, espiritualmente e socialmente, adotando esses filhos dependentes químicos para acompanhá-los na sua caminhada em todas as áreas das suas vidas, abrindo as portas da sua casa, do seu escritório, do seu carro e principalmente do seu coração, para cada um desses filhos que ele adota.
Através dele, nós conhecemos também a instituição Recriar de Curitiba, que tem um programa de apadrinhamento para menores abrigados, de quem nós plagiamos esse projeto de apadrinhamento, com autorização deles, claro, mas especialmente nesse período inicial. Então, nós copiamos bastante deles para poder dar esse início, né? E daí, claro, que nós vamos ter que adaptar conforme a nossa realidade, né? Então, essa introdução aqui é mais para deixar todo mundo a par, né, do que é a comunidade, o que a lei diz, o que a Bíblia diz, né? E para que a gente possa entrar depois na parte mesmo da paternidade e do programa de apadrinhamento, ok? Então tá, agora eu quero convidar os meninos aqui, eles vão cantar uns hinos aqui para louvar o Senhor. Say
te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero, Senhor, minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto e não havia doentes, maná caía do céu, matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é este, oh, que está por perto, oh,
Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre aqui. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura.
Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Para encerrar, vou cantar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Amém. Glória a Deus. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a paternidade, né? Que também sobre a maternidade, sobre a questão dos filhos, né? Mas paternidade porque nós vamos falar bastante aqui da questão do pai, né? De Deus. Então, por isso essa ênfase aqui na paternidade. Bom, na Bíblia não existe essa palavra paternidade, não está escrito na Bíblia. Na Torá dos judeus, que são os primeiros 5 livros, né, o Pentateuco, só há 2 referências a Deus como Pai. Mas elas não dizem respeito à natureza paterna de Deus, e sim a sua obra ou a sua ação como Pai, né? Então, Deuteronômio 1:31 diz assim: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. E Deuteronômio 32:6 fala assim: é assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Então vocês vejam que é mais em relação ao que Deus faz, e não ao que Ele é. O que Ele faz como Pai, e não o que Ele é como Pai. Então, se no Pentateuco, né, só tem essas 2 passagens que falam sobre Pai, não existe a palavra paternidade. Será que esse assunto de paternidade é importante para Deus? O que vocês acham? É verdade. Acontece que essa concepção de Deus como Pai, a concepção plena, ela só veio com a mensagem viva de Jesus Cristo. Somente através da revelação trazida pela pessoa de Jesus é que nós temos a ideia de Deus Pai, e mais que isso, mais do que uma ideia, nós temos a oportunidade, e até mais do que uma oportunidade, nós temos o direito de nos tornarmos filhos desse Deus Pai. Que é o que diz em João, no primeiro capítulo de João, né? O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nenhuma outra religião do mundo tem Deus como Pai da maneira que o cristianismo tem. Nem mesmo o judaísmo, que foi o nosso predecessor aí, né? Eles têm Deus como o Pai, e não simplesmente como Pai, Abba Pai, Paizinho, né? O judeu, quando ele se refere a Deus, ele fala o Pai, ou seja, é uma relação distante, né? Já o cristianismo trata Deus como Abba Pai, Paizinho. E Jesus, ele nos ensinou como chegar até a esse Deus Pai. Quando os seus discípulos pediram para ele, mostra-nos o Pai, ele respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, aliás, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus nos ensinou o caminho que leva ao nosso Pai. Jesus, ele é o Filho primogênito. Ele foi gerado pelo Pai. Nós, os que cremos em seu nome, os que nascemos de Deus, conforme nós lemos ali no versículo,
nós somos todos filhos, só que não somos gerados, nós somos filhos adotados por Deus. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E também Efésios 1,5 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A adoção, então, é a forma que Deus escolheu para formar a sua família. Ele nos adota e a sua vontade é que nós também tenhamos uma grande família, gerada ou adotada. Isso está bem claro em João 19:25, que diz assim: perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Então veja a preocupação de Jesus ali, que ele estava morrendo, né, estava indo para o Pai, mas ele não deixou a sua mãe fora de uma família, né? Ali ele se processou ali na hora da cruz ali uma adoção, né? A Maria e o apóstolo João, né, foram adotados ali como mãe e filho. Quando se fala em adoção, portanto, né, está implícita a ideia de que isso acontece dentro de uma família. O desejo de Deus de ter uma grande família é evidente desde a criação do mundo. Então, no passado, né, vamos ver a evidência aqui da vontade de Deus de ter uma família. No passado, lá na criação, o Pai falou, em Gênesis 1:28, quando ele criou o homem, ele acabou de criar o homem e disse assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então o desejo de Deus, desde que ele criou o homem, era que a família fosse grande, né? Ele fala assim: encham, sejam férteis, multipliquem-se, porque Deus quer uma grande família. Então isso no passado. No presente, também a vontade de Deus continua manifesta no mesmo sentido, né? Através da igreja. Diz lá em Efésios 2:19, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, a gente continua sendo membro da família de Deus, agora dentro da igreja. O corpo de Cristo é a família de Deus. Mas não só por meio da igreja, toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome do Pai. Diz lá na Bíblia: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Toda a família nos céus e na terra. Então, nós vamos ver mais para frente que
Deus, ele está em toda a família. Mesmo aquelas que não conhecem a Deus ainda, que ainda são inimigos de Deus, Deus age ali ainda. Vocês vão ver mais para frente. E essa parte que está em verde ali é uma nota de rodapé da Bíblia, né? Que é uma outra tradução possível, que seria, adotando essa outra versão possível, ficaria assim, né? Por essa razão, ajoelha-me diante do Pai, do qual recebe o nome, aliás, ajoelha-me diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade, nos céus e na terra. Né? Eu falei que não tinha na Bíblia a palavra paternidade, mas na nota de rodapé tem, que é essa daqui. Né? Então, se a gente pensar que toda a paternidade deriva de Deus, então é evidente que se eu sou pai, se alguém é pai, isso vem de Deus. Essa paternidade vem de Deus. Não importa qual pai seja, não importa que tipo de pai, de que país que é. A pessoa se tornou pai, ela recebe uma delegação da paternidade de Deus, né? Então esse é o presente. E no futuro, lá na consumação dos tempos, também permanece a intenção de Deus de ter uma família, grande família, né? Que Apocalipse 21:7 diz: o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então, o próprio Deus, tendo lá os vitoriosos, né, como filhos. Então, seremos uma grande família no futuro também. A família, então, é eterna, assim como o seu Criador é eterno. Depois nós vamos ver também como que a família reflete a imagem do Criador. Então, existe uma estrutura, um desenho, um design para a família, que reflete a imagem do Criador, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. O Pai é o cabeça do Filho, né? Deus Pai é o cabeça do Filho em amor. O Filho, ele se submete, ele é submisso ao Pai em amor. Ambos enviam o Espírito Santo em amor, o qual, né, o Espírito Santo honra o Pai e o Filho em amor. Tudo em amor. Todos esses relacionamentos aqui são em amor. Então, refletindo esse design da criação, da Trindade para a família, nós temos também que a Bíblia, ela esclarece que a relação também da família fica assim, né? O marido ou o pai, ele é o cabeça da esposa em amor. A esposa é submissa ao esposo em amor. Ambos criam seus filhos como discípulos de Jesus para os enviar ao mundo em amor. E os filhos honram pai e mãe em amor. Então vejam como a família, ela tem uma estrutura, e essa estrutura reflete a imagem do Criador. Por isso que Deus, quando fala que criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, então a estrutura familiar também é a imagem da Trindade divina, né? Então todos os relacionamentos que o pai tem com o filho com o espírito com o pai, é a mesma coisa dentro da família, né? Como é que faço essa pergunta? Quem que manda na Trindade? Quem que manda? Ninguém manda. É uma relação de amor, né? Existem as funções ali, né? De ser o cabeça, de ser submisso, de enviar, de honrar, mas na Trindade ninguém manda.
Não tem um chefe no sentido, né, no sentido mais pejorativo aí, né? Na família é a mesma coisa, né? Há uma relação de amor ali entre todos. E cada um também tem a sua função dentro da família. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, qualquer ambiente social, né, de assistência social, serviço social, psicologia, essas coisas todas aí, eles vão falar que não existe uma estrutura para a família. Que a família ela tem que ser funcional, mas não necessita ter uma estrutura, um modelo. Mas a gente vê aqui que ela precisa sim de uma estrutura. E que essa estrutura não fui eu que inventei. Não foi o Barack Obama que inventou. Foi Deus que fez assim. Então, e reflete a própria imagem dele, de Deus. E se a gente conseguir deixar nossa família com essa estrutura, né, a gente vai ser muito abençoado. Porém, as famílias que não têm essa estrutura, elas estão em dificuldades, como nós vamos ver mais para frente. Deus delega, então, os seus atributos familiares a todas as pessoas, de todas as famílias, inclusive o atributo da paternidade, como eu falei. Tá, mas falando em paternidade, então, que o pai é o cabeça, né? Quem é esse cabeça? Esse pai? Como que ele surge? Como que ele aprende a ser pai? O pai surge quando ele gera um filho, certo? Então ele surge quando ele gera um filho. Existem duas maneiras de gerar filhos: biologicamente e afetivamente. Esses dois aspectos da paternidade, eles são muito bem definidos, né? A biológica e a afetiva. Na nossa língua só tem uma palavra para paternidade, né? Daí a gente tem que usar o adjetivo, né? Biológica ou afetiva. Mas no inglês, por exemplo, tem duas palavras que expressam a paternidade. A biológica, os ingleses falam paternity, né? E a afetiva, eles falam fatherhood. Então, eles têm duas palavras para indicar cada uma dessas situações. Parece que no hebraico também existem duas palavras para paternidade, nesses dois sentidos. Esses dois termos em inglês, então, que mostram biológica e afetiva, vão deixar bem claro essa questão de como gerar filhos, né? E também eu capturei do Facebook 2 depoimentos que vocês vão ver como que se gera um filho, das duas formas, né? Então, o primeiro depoimento, isso eu peguei essa semana na internet, né? Talvez vocês identifiquem quem é. O primeiro diz assim: é amanhã, às 18 horas, conto com a oração de todos. Amanhã é o dia em que vou acordar filho e dormir pai. Uhul, que venha nosso Luca. Sabe quem é? Então, ali, esse pai aí, ele gerou biologicamente o Luca. E o Luca nasceu, né? Nasceu, acho que ontem, antes de ontem. Anteontem nasceu o Luca. Então, temos mais um pai aí na família, na igreja, né? Então, veja só que interessante, ele acordou filho. Ele não era pai, mas foi dormir pai. Num dia ele se tornou pai. Agora vamos ver o outro. A afetiva. Estamos grávidos. Sim, estamos grávidos de 4. Descobrimos no dia 15 de julho. Nossas crianças estão sendo geradas em nosso coração. No dia 11 de setembro, assinamos os papéis oficiais para adoção. Que emoção! Parece como um ultrassom,
quando mostra toda a criança formada no ventre, escolhemos os nomes, choramos, recebemos orientações. Enfim, estamos na fase final de nossa gravidez. Esperamos que daqui a 1 mês deixaremos de estar grávidos para nos tornarmos pais dessas 4 lindas crianças. Então, daqui a 1 mês, então de julho até outubro, julho, agosto, setembro, outubro, 3 meses. Em 3 meses aí, esse casal vai se tornar pai de 4. Né? Então, tem essas 2 formas de gerar filho, né? Biologicamente e afetivamente. Então, você pode se tornar pai dessas 2 formas, biológica ou afetivamente. Mas, a pergunta que eu fiz antes, como aprendemos a ser pais? Como que o primeiro pai e o segundo pai aprenderam a ser pai? Não existe uma escola ou uma faculdade de pais. Os pais aprendem a ser pais com os seus pais. Saibam eles disso ou não, gostem eles disso ou não. O filho, ele vai crescendo dentro da família, onde tem o pai, e tudo que ele aprende, tudo que ele vê o pai fazendo, todos os exemplos, bons e maus, a criança, ela tende a ser um pai igual foi o pai dele. Né? Por isso que a gente tem que ter pais bem formados dentro da família. Né? Então a escola de pais, na verdade, ela funciona, o professor é o nosso pai. O meu pai foi o meu professor de como ser pai. Né? Repito, né? Nos bons e nos maus exemplos. O que meu pai fez de ruim, a minha tendência é fazer a mesma coisa. Então eu preciso ter uma outra referência também de pai, né? Para mim corrigir aquilo que o meu pai fez de errado comigo. Então, nessa linha de raciocínio, né? O primeiro homem aprendeu a ser pai com quem? Adão. Aprendeu a ser pai diretamente de Deus. Deus passeava lá toda tarde no jardim, né? Sei lá, imagino que ele ensinava Adão a ser pai, né? Porque, entre muitas coisas, né? Então, por isso que a gente vê que toda a paternidade deriva de Deus, como nós vimos naquele versículo, né? Porque Adão aprendeu de Deus a ser pai. Depois ele ensinou o seu filho a ser pai. O filho ensinou o filho. O filho ensinou o filho, o filho, até que chegou no meu pai, que chegou em mim. Né? Então, em última análise, toda a paternidade vem realmente de Deus. Até de uma forma biológica. Né? Que o DNA de Adão, ele está em mim. As informações do DNA de Adão estão em mim. Então, biologicamente, eu recebo essa delegação da paternidade. E afetivamente também. Né? Essa adoção que Deus faz de mim, ele se torna o meu pai. Hoje, agora, direto, né? Sem essa escadinha toda até Adão. Hoje eu sou filho de Deus, afetivamente, né? E eu posso aprender com ele a ser pai. Além do meu pai biológico, né? O meu pai afetivo, que é Deus, me ensina também a ser pai. Então, toda família assim recebe o nome do pai. Desde a melhor família do mundo até a pior família do mundo, elas recebem o nome do pai. Então,
Não é à toa que a família, ela tem estado sob ataque constante na nossa sociedade. Atacando a família, se ataca o pai. E atacando o pai, se ataca a família. Tem um filósofo do século passado, retrasado, um alemão chamado Nietzsche, né? Ele propôs a morte de Deus. Ele falou que Deus tem que morrer, porque daí o homem se torna mais homem, um super-homem, né? Mas só que essa tentativa de destruir a família já vem de antes dele. Só que ele foi claro em falar assim, vamos matar Deus, né? Só que é impossível matar Deus, né? Já que é impossível, os ataques, então, são direcionados para aqueles a quem o pai delegou a sua paternidade. Aos pais, aos cabeças das famílias, né? Estão entendendo? A ideia é matar Deus, mas eu não posso matar Deus. Então eu vou destruir a imagem dele aqui na terra. Eu vou destruir o pai de família. Destruindo ou enfraquecendo o cabeça, se destrói a família. Destruindo ou enfraquecendo a família, se tenta matar Deus, né? É isso que estão tentando fazer hoje. Mas quem são esses que tentam matar a Deus, então, né? Tem um versículo em Romanos 1, 28, que diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Ele os entregou a uma disposição para aplicarem o que não... Desculpa, vamos lá de novo. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. São cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Então, veja assim o quanto que a família está relacionada com Deus, né? E Deus com a família. Quem ama a família, ama a Deus. Quem ama a Deus, ama a família. Quem odeia a Deus, odeia a família. Quem odeia a família, odeia a Deus. É muito ligado as duas coisas. Vocês conhecem alguma cidade, algum país onde isso está acontecendo? Lá na China, será? Na Mongólia? Pois é. Então, tudo isso, irmãos, está acontecendo aqui, bem debaixo do nosso nariz, né? Bem na nossa janela. É só a gente pôr a cabeça para fora da janela, a gente vai ver tudo isso. Ou da nossa janela eletrônica, né? Aquela janelinha que fica na sala. Ali a gente vê também tudo isso acontecendo. E influenciando, né, a nossa família. Então, até a nossa própria família está sofrendo as consequências desses ataques. Quando eu falo as nossas próprias famílias, estou falando dos cristãos. Só que a maior parte desses ataques não nos atinge, porque nós estamos blindados com o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é que nos livra desses ataques. Nós conhecemos e tememos a Deus, somos amigos de Deus e não inimigos. E isso nos livra do mal e livra a nossa família da maioria desses ataques.
Infelizmente, muitos não conhecem a Deus, não o temem, são inimigos de Deus, como nós éramos também antes de aceitar Jesus como nosso Salvador e Senhor. E essas famílias que não conhecem a Deus, elas ficam vulneráveis, sofrendo sérias e graves consequências dos ataques daqueles que querem matar Deus, através da morte da família. Então eles não estão nem aí para a tua família em si, né? Eles querem matar Deus. Mas como que eles conseguem isso? Atacando a sua família. Tá? Então a guerra é muito maior do que a gente imagina. As famílias estão morrendo. Esse é o último censo sobre as famílias no Brasil, que mostra que mais de uma a cada 7 famílias não tem a figura do pai. Que é cerca de 15% lá, que só tem a mãe. 15%. Isso em cada 7, uma só tem a mãe. 4 a cada 10 lares tem a mulher como responsável, como cabeça. 4 a cada 10, é o que mostra ali embaixo. Ó. Responsável pela família, 61% homem, 38% mulher. Isso foge daquela estrutura, do design de Deus. Né? Então, das 6 famílias, de 7, uma só tem a mãe. Das 6 que sobraram, quase a metade, ou seja, 3 dessas 7, 3 tem o pai que faz uso de cigarro, de álcool ou de drogas. Pode ser leve ou pode ser a nível de dependência, que é o que mostra também um censo sobre drogas, né? Que praticamente metade da população brasileira tem problema com álcool ou droga, né? Dos adultos. Então, aí sobra 3, né? Então, esses outros 3 que sobram, os pais estão sendo enfraquecidos, primeiro, pela própria desestrutura familiar, pelos movimentos feministas, pelos movimentos homossexuais, pela idolatria, pela miséria promovida pelos governos ateístas, materialistas, pela sexualização precoce, né? Hoje adolescente já tem vida sexual ativa. Imagina que pai que vai ser esse adolescente, né? Infidelidade conjugal, quantos lares que estão sendo destruídos aí por causa da infidelidade conjugal, entre outras coisas, né? Eu mencionei aqui a idolatria porque a Bíblia diz que o povo se torna a imagem do Deus que ele adora. Então, se eu adoro o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, eu vou me tornar cada vez mais parecido com ele. Se eu adoro o Deus Alá, por exemplo, que é um Deus rígido, cruel, né? Eu vou me tornar uma pessoa assim. É só vocês olharem para o mundo muçulmano que vocês vão concordar comigo. Na África tem uma tribo que adora uma deusa. Então, os índios daquela tribo são todos afeminados. Eles valorizam aspectos femininos neles, né? Então, por aí vocês têm uma ideia, né? Então, se no Brasil, se há alguma idolatria nesse sentido, de adorar uma figura feminina, isso enfraquece a figura masculina desse povo, né? Então, meus irmãos, é o fim do mundo? O mundo vai acabar? Nós vamos ficar assistindo a tudo isso aqui de dentro da igreja, olhando pela janela só? Esperando Jesus voltar? Vamos fazer isso?
Tem uma passagem um fato real na época da Segunda Guerra, que havia uma igreja ao lado da linha do trem, esse trem que levava os prisioneiros de Auschwitz, aquele campo de concentração nazista, né? E à medida que a guerra foi progredindo, aquele trem passava cada vez mais cheio, cada vez mais gente, cada vez mais gritos, né, de socorro. Vocês sabem o que essa igreja fez? Ela começou a cantar os hinos cada vez mais alto, para não ouvir os gritos dos que passavam, pedindo socorro. Cada domingo aumentava o volume. Triste, né? Então, não vamos deixar a nossa igreja ser assim, né? Em vez de ficar cantando cada vez mais alto, vamos gritar, vamos sair às ruas, vamos fazer o que for preciso em defesa da família, né? Até porque, irmãos, Jesus ele não vai nos tirar desse mundo, né? Tá bem claro isso na oração que Jesus falou. Ele falou assim: não peço que os tires do mundo. Jesus não orou para que a gente saia desse mundo, e sim que os guardes do mal. Então, enquanto o mundo estiver desse jeito, irmãos, não fique sonhando com arrebatamento não, tá? Nós vamos ter que trabalhar muito para que Jesus venha arrebatar a sua igreja, né? Ele só vai nos tirar desse mundo, se é que vai tirar, né? Quando esse mundo estiver bom. E é nosso papel deixar esse mundo bom. O Pai quer que a gente se engaje nessa luta, então. Há muitas frentes de combate nas quais você pode se envolver em defesa da família. Uma delas é conhecer melhor sobre a relação pai, mãe e filhos, que segue o mesmo design do Criador. Faltando uma dessas pessoas, a família está incompleta e vulnerável. Então, esse gráfico aqui mostra a Trindade, o design da Trindade, né, vamos dizer assim, como é a Trindade, a essência da Trindade, e a da família, que é uma cópia, é a imagem da Trindade, né? A Trindade tem uma estrutura, e as funções também, mas existe a estrutura. E a família também existe a estrutura familiar, né? Como nós lemos anteriormente, né? O pai é o cabeça, a esposa se submete, os filhos honram, eles enviam, né? É a mesma relação, é o mesmo design. Não só na família, gente, mas o governo que Deus deseja também segue a estrutura da Trindade, né? Todas as esferas da sociedade, elas seguem a mesma estrutura, o mesmo design da criação, tá? Uma vez que a gente conheça, então, e coloque a nossa própria família dentro dos propósitos de Deus, nós podemos, então, cuidar daqueles que estão em dificuldades. Que isso é ser religioso, né? Como diz Tiago, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar se corromper pelo mundo. Então veja a preocupação de Deus, do Pai. Veja a preocupação de Jesus lá na cruz, em deixar a mãe dele dentro de uma família. Então agora a gente pode entender por que nós temos que cuidar dos órfãos, aqueles que não têm o pai. E das viúvas, aquelas que também que não têm o marido, mas que podem ter os filhos que não têm os pais, né? Então é muito importante cuidar. Por isso que essa aqui que é a religião pura e imaculada, né? Porque ela é essencial.
a sobrevivência da sociedade, da nação, depende disso aqui. Não é caridade, gente. Não é caridade. É uma missão importantíssima da igreja. Então fala que tem que cuidar e fala para não se deixar corromper pelo mundo. Né? Que agora a gente começa a entender o que é essa corrupção do mundo. Que eles estão tentando destruir Deus, matar Deus através da morte da família. Né? Volta um pouquinho, amor. Eles atacando, corrompendo a família, eles tentam matar Deus. E a gente não pode se deixar corromper, então, pelo mundo. Não podemos deixar nos corromper pelo mundo. Ou seja, vamos preservar, blindar nossa família e cuidar daquelas famílias que já sofreram um ataque. Né? Devemos, pois, nos esforçar, quem sabe até dar a vida por essa causa, né? Pela proteção e recuperação da família. Outro versículo diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quem é a minha família da fé? Jesus, quando foi questionado, quando a família dele foi atrás dele, ele deu essa resposta aqui, ó. Qualquer que fizer a vontade de Deus, este é o meu irmão, irmã e mãe. Aqueles que fazem a vontade de Deus são os da família da fé. Então a gente pode racionalizar dessa forma, né? Mas estas famílias, esses pais, essas mães, esses filhos que estão em dificuldades, eles estão assim justamente porque não fazem a vontade de Deus. Portanto, não são da minha família da fé. Portanto, eu não tenho que fazer o bem a eles. Não é uma linha de raciocínio interessante? Mas será que é boa? Será que ela é verdadeira? Nós já vimos que os inimigos de Deus estão atacando a família, mais especialmente os pais de família. Mas não só os pais, também as mães, através da desvalorização da mulher, discriminação da mulher, a desvalorização da figura da mãe de família, né? Piadas sobre mulher. Sabiam que a piada ela tem o poder de perpetuar uma discriminação. A discriminação se perpetua através das piadas. Né? A sensualidade também, as mulheres têm sido usadas, né, nessa questão de sensualidade. A infidelidade de muitos maridos. Isso tem enfraquecido a mulher. Mas os ataques também são direcionados aos filhos, que talvez sejam os mais atacados porque são os mais vulneráveis. As gerações inteiras que têm o direito legítimo de tomar posse do reino de Deus têm sido impedidas de entrar no reino. Tem uma piada, essa não é de mulher, é uma piada do gaúcho, né? Diz que ele nunca tinha visto o trem. Daí, quando viu aquele troço enorme vindo na direção dele, disse que sacou da pistola e começou a atirar no trem, né? E não aconteceu nada. Depois, numa outra ocasião, ele viu lá o ferrorama, né? Aquele trenzinho de brinquedo. Quando ele viu aquele brinquedinho, ele sacou da pistola e atirou no trenzinho lá. Ele destruiu o trenzinho. Daí perguntaram, mas você está louco? Por que isso? O gaúcho falou assim, é que depois que crescer não tem jeito não, tem que matar agora que é pequeno. Gente, essa é a estratégia do diabo para destruir as famílias. Quem que ele vai atacar? Uma pessoa adulta já, com conhecimento da Bíblia? Ou vai atacar uma criança ou um adolescente?
o que você faria se fosse o diabo? Né? Ia atacar lá no início, né? Então, Satanás, ele sabe quando está para acontecer uma grande libertação da parte de Deus. Então, ele começa a influenciar os sistemas que são dominados por ele. Sistema político, sistema filosófico, sistema psicossocial, né? Enfim, todo sistema que são influenciados por ele, ele usa para tentar conter essa grande libertação de Deus. Ou atrasar. Porque quanto mais ele atrasar, mais ele vive, né? Ele sabe que ele está condenado. Outra pergunta para vocês. Se você soubesse que ia morrer quando eu descesse aqui do púlpito. Você vai morrer quando eu descer aqui do púlpito. E eu estou indo descer. O que vocês vão fazer? Vão me segurar aqui em cima, né? Vocês não querem morrer. Então o diabo é uma coisa, ele sabe que vai morrer. Então ele está tentando impedir, postergar esse julgamento dele, a condenação dele, né? Já está julgado, o máximo que ele puder. Então ele vai usar esses sistemas para tentar impedir essas libertações que Deus tem para fazer. E ele promove perseguição contra a geração que vai viver essa libertação. Mas o ataque, ele não é direto, como eu falei aqui, nessa geração. Ele é antecipado. Enquanto essa geração ainda é criança, ou mesmo quando ainda está para nascer. Então, foi assim na época de Moisés, quando os recém-nascidos eram lançados no rio Nilo. Deus tinha uma grande libertação para fazer no Egito. Satanás deu um jeito de matar todos os recém-nascidos. Também na época de Jesus, quando Herodes mandou matar todos os menores de 2 anos, numa cidade inteira, né? Tem ali a ilustração da libertação ali de Moisés, né? Enquanto Moisés estava sendo libertado ali, todos os outros recém-nascidos eram lançados no Nilo. E está sendo assim também nos dias atuais, gente, né? Deus está para fazer uma grande coisa nesse mundo. Só que o diabo está feroz, está agindo ferozmente, né? Quando milhões, como que o diabo age, né? Então, quem são essas pessoas aí? Elas são os profetas, os pastores, os evangelistas, os apóstolos, os mestres, os médicos, os governadores, os professores, os cientistas, os pais de família. São eles. Só que eles estão sendo massacrados pelo diabo. Antes mesmo de nascer, né? Através do aborto. Eles estão sendo vitimados através do abandono dos pais. Né? Os pais abandonam, seja fisicamente, seja afetivamente, pela miséria, pelas drogas, pela sexualização precoce, pelos movimentos gays e outras coisas mais. Então, eles estão sendo vítimas. Se a igreja fizer alguma coisa, nós vamos salvar essa geração. Né? Porque nós vimos lá no início do culto que a família mesmo não está fazendo, a comunidade, a sociedade, o poder público. Eles não estão fazendo. Então, nós temos que enxergar essas crianças aí como os profetas, os pastores, os médicos, os pais de famílias de amanhã. Cuidando de uma dessas crianças, nós estaremos tirando elas das garras do diabo, do reino das trevas, e colocando-as no reino da luz. Uma a uma, podemos resgatar essa geração, para que ela possa influenciar a nossa sociedade mais do que a nossa geração está fazendo, que é muito pouco, né? As crianças vão naturalmente até Jesus.
Nós é que somos o impedimento, o que deixa Jesus indignado. Marcos 10 diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam, os discípulos. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence a elas, aos que são semelhantes a elas. Digo-vos a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Será que a gente não está impedindo, então, que as crianças vão até Jesus? O que é preciso fazer? O que eu posso fazer? Primeiro, eu tenho que cooperar para que sejam removidos os impedimentos e deixar as crianças irem até Jesus, que elas vão naturalmente. Segundo, eu tenho que receber essas crianças, da forma como Jesus ensinou também, em Marcos 9. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Então, se eu recebo uma criança, estou recebendo Jesus e estou recebendo o Pai. Veja que o ato de receber uma criança equivale ao ato de receber Jesus. E o ato de receber Jesus equivale ao ato de receber o Pai. Mas qual é então o propósito de Deus que eu receba uma dessas crianças, biológica ou afetivamente? O que Deus espera de um pai e de uma mãe? Como é que eu devo exercer a minha paternidade? A resposta também está na Bíblia, né? Deuteronômio 6, essa passagem da Bíblia aqui é conhecida como o chamá dos judeus, que é assim o grande chamamento. Começa assim: ouça, ó Israel. Quando um judeu ouve isso, ouça, ó Israel, ele para tudo. Ele para tudo para ouvir. Então, que é quando toca o sofar, né, aquela trombeta lá. Então, e o que é para nós ouvirmos então? É justamente isso aqui, ó. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam no seu coração. Então, primeiro é para mim. Eu tenho que amar a Deus, né, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças. Mas eu não posso ser tão egoísta ao ponto de querer Deus só para mim. Então, Deus continua falando: ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então eu tenho que passar para a próxima geração também esse amor a Deus. Mas por quê? Por que eu tenho que amar a Deus? Para vir todo domingo na igreja e cantar mais alto? Deuteronômio 11 explica, uma passagem bem semelhante, mas ela vai explicar as consequências, né? Diz assim: por isso tenho cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, ele fechará os céus para que não chova e para que a terra nada produza. E assim, vocês logo desaparecerão da terra que o Senhor lhes está dando. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Agarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Então, se a gente for enganado, como está acontecendo hoje em dia,
né? Como nós já falamos aqui, se a gente se desviar de Deus, nós vamos desaparecer da terra. Só isso. Continuando, ensine-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escreva-nas nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria a seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos quanto os dias durante os quais o céu está acima da terra. Se eu então amar a Deus, seguir os seus mandamentos, né, seus princípios, o seu design da família, eu vou viver muito, e os meus filhos vão viver muito. Mas se não seguir, eu vou desaparecer da terra, e meus filhos vão desaparecer da terra. A razão de Deus querer ser amado não é egoísmo, é simplesmente porque se a gente adorar outros deuses, a gente vai se dar muito mal. Vamos desaparecer da terra, enquanto pessoa, enquanto família, enquanto cultura, enquanto nação. E isso é o que está acontecendo hoje. Mas se amarmos a Deus e ensinarmos isso para a próxima geração, não só para os nossos filhos biológicos, mas para a próxima geração, nossos dias serão muitos, assim como os dias dos nossos filhos, dos netos e bisnetos. Então, vamos nos engajar nessa batalha, amém? E uma forma de engajamento, então, irmãos, é o nosso projeto lá de apadrinhamento afetivo, né? Que nós estamos lançando hoje. Nós vamos explicar para todo mundo aqui de uma vez, né? Para os meninos, para vocês. Que ele foi baseado, como eu já falei, no projeto de apadrinhamento afetivo da Recriar, que é uma instituição lá de Curitiba. Tá? E qual é o objetivo desse programa de apadrinhamento? É oferecer a crianças e adolescentes abrigados, ou em tratamento de dependência química, ou na fase de inserção sociofamiliar, a oportunidade de desenvolvimento integral em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, que foi o que nós vimos lá no início do culto, que é o modelo de desenvolvimento de Jesus. Através de relacionamentos familiares saudáveis e amorosos, transformando a sua realidade e o seu futuro. O que é o apadrinhamento afetivo? É uma oportunidade de assegurar o direito da convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, ampliando as suas referências, oferecendo a eles a oportunidade de se relacionar dentro de outro ambiente, com novos exemplos de relacionamento familiar e de cidadania dentro da sociedade. O que é ser um padrinho ou uma madrinha? O padrinho ou madrinha é alguém que queira auxiliar e acompanhar a vida de uma criança ou adolescente em situação de acolhimento institucional, que tem possibilidade remota ou dificuldade de retorno à família de origem. Como que funciona? Cada padrinho ou madrinha terá liberdade de escolher lugares para passear, ocasiões e demais atividades para realizar com o afiliado, participando afetivamente da vida da criança ou do adolescente. Todos os envolvidos participarão de oficinas de esclarecimento e receberão acompanhamento de uma equipe técnica para poder construir e estreitar os laços afetivos de forma consciente e saudável. Lá na comunidade, o tempo que eles passam, como eu falei no início também, é de 10 a 12 meses, o período interno. Nessa fase, os adolescentes eles têm direito de fazer uma ligação para a sua família durante a semana e
a família vai até lá visitar uma vez por mês, né? E na última fase eles começam a ir até a casa dos familiares para fazer a visita domiciliar daí, né? Então o padrinho ele vai estar acompanhando todas essas situações também, tá? Bom, quais os critérios para apadrinhamento afetivo? Então a pessoa ela tem que ter disponibilidade de tempo, em primeiro lugar, né? Para participar efetivamente da vida do afilhado, as visitas ao abrigo, à escola, passeios, etc. Ter mais de 21 anos, respeitando a diferença de ser 16 anos mais velho que a criança ou adolescente. Participar das oficinas e reuniões com a equipe técnica do projeto. Contar com mais uma pessoa da família que possa participar das oficinas. Apresentar toda a documentação exigida. Consentir visitas técnicas na sua residência. Respeitar as regras e normas colocadas pelos responsáveis do projeto. Então, são normas básicas aqui, né, critérios básicos. E a gente está colocando esses critérios porque nós estamos desafiando primeiro a igreja a participar disso, né? Esta igreja ou outras igrejas. E vamos ver qual vai ser a resposta, né? Porque nós sabemos que a igreja tem esse modelo, esse design, né? E as demais pessoas não têm, então pode ser até prejudicial envolver os meninos de uma família que talvez já esteja desestruturada, né? Esse padrinho afetivo, ele não envolve dinheiro, você não vai gastar dinheiro com isso. O objetivo é a afetividade mesmo, né? Se você não tem essa disponibilidade, esse chamado, aí sim tem o apadrinhamento provedor, né? Que é a pessoa que financia o pagamento de ações diretas em benefício da criança ou do adolescente. Por exemplo, exame médico, material escolar, curso de música, de dança, de informática e coisas assim, né? Isso vai ser muito importante, principalmente na fase externa, onde eles já vão estar com a família e vão precisar desse suporte, né? Pessoas ou empresas que contribuem doando bens materiais, roupas, calçados, alimentos, produtos, etc. E também tem o apadrinhamento prestador de serviço, que são os profissionais que se disponibilizam o trabalho voluntariamente para atender às necessidades de crianças e adolescentes em situação de acolhimento, tratamento ou inserção, né? Por exemplo, os médicos, artistas, plásticos, psicólogos, dentistas, fonoaudiólogos, etc. Então, qualquer um pode auxiliar, tá? Então é isso. Depois do culto, nós vamos estar por aí. Qualquer dúvida, qualquer pergunta. Quem tiver interesse pode ligar lá na comunidade, já marcar uma visita, para a gente já combinar como é que vai fazer, né? E estamos aí abertos para isso, amém? Então, agradeço a minha oportunidade. Vocês têm aviso, né, para dar? E daí eu já queria chamar os piá para vir tocar mais uma aqui. Então, igreja, o recado está dado, né? Eu creio que o Senhor vai levantar em nome de Jesus algumas pessoas, né? E tem que ser tocado do coração mesmo, não pode ser algo assim de um rompante, tem que ser, deixa o Senhor falar no teu coração, né? Aqui tem pessoas talvez que já cumpriram essa missão com seus filhos, pessoas mais velhas, talvez tem outros que estão com filhos pequenos ainda, não importa. O Senhor vai levantar aqui no meio de nós aquele que está com disponibilidade, né? Quem tiver tempo
de ser um pai afetivo. Quem talvez não tenha tempo, mas tenha um pouco de dinheiro, de recurso, de ser um pai que vai ajudar, né, na questão financeira. Ou o pai voluntário que vai lá também para prestar algum serviço dentro da comunidade, né? Os meninos estão aqui. Nós esperamos esse ano, né, Marcelo, a gente trabalhar com a casa mais cheia, né, trabalhar com os 24 leitos que a gente tem disponível lá, porque quanto mais crianças entrar lá, mais a gente vai estar ajudando a transformar a nossa cidade, a nossa sociedade, né? Então, a gente conta com vocês, o Senhor conta com vocês, né? Conosco, né? Então, deixe que você esteja orando aí, que o Senhor possa estar falando no teu coração, tá? Recado, na verdade, essa semana eu só queria agradecer aqueles que mandaram mercadorias para o bazar. O bazar, mais uma vez, foi uma bênção. Deus tem feito milagres com aquilo que tem vindo para cá, né? E o bazar tem ajudado muito a gente aqui. Nós estamos fazendo o bazar mensal, então você já vá lá, mantenha o teu guarda-roupa sempre em ordem, já vá separando, né? A gente já recebeu, eu estou com o porta-mala do meu carro cheio de coisas que eu recebi, né? Que a gente fala para todo mundo, né? Pessoas daqui, fala para as pessoas da família, de fora. Então, ontem minha cunhada veio para cá e trouxe, né, várias sacolas já para o próximo bazar. Então, vá juntando com o teu vizinho, né, com o teu colega de trabalho, fala que o trabalho que a gente faz aqui, que o bazar tem sido uma bênção. Então, muito obrigado a você que trouxe as coisas, você que veio ajudar também aqui, a Antônia, com a equipe de bazar, a gente agradece mesmo. E o retiro, nós estamos com o retiro já com capacidade tomada, mas se você tem interesse em ir, dê o seu nome para a Manu, porque está sendo feita uma lista de espera, né? A gente conseguiu que a irmã abrisse uma casa lá, já conseguimos mais alguns lugares, mas mesmo assim já acho que esgotou, né, Fran? E também para ajudar a pagar o custo daquelas pessoas da casa que estão aqui, que não têm renda nenhuma, né? Porque alguns têm renda, alguns estão aqui e estão recebendo algum recurso do INSS, né? Os que não têm, nós vamos pagar, a igreja vai pagar. Então, se você puder ajudar a gente comprando o pão que está sendo feito aqui mesmo, né? Ou melhor, lá na chácara, pão caseiro mesmo, feito em forno de pedra, ou a bolacha, né? Você vai estar ajudando. Então, o valor é um valor quase que o preço de um pão se você for comprar no mercado. Por que não é mais barato? Exatamente pela questão de a gente juntar algum recurso. Amém? Então os meninos vão cantar e depois a gente encerra com uma oração. Esta que avança como aurora, terrível como exército em ordem de batalha, gigante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Esta que avança como uma aurora, nível como um exército em ordem de batalha, gigante como o sol e como a lua,
deserto, a nuvem estava por perto. Não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto e não havia doentes. Maná caía do céu, matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam.